Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao canal do William Mello. Hoje eu vou falar sobre as minhas impressões sobre o Test Studio. O Power Studio é um ambiente para fazer testes automatizados referente aos aplicativos criados no Power Apps. Mas antes de continuar, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Eu vou utilizar o aplicativo Power Apps Bank para utilizar o Test Studio. Eu falei sobre o Power Apps Bank em outro vídeo, eu vou deixar o link aqui no card. No Power Apps, para acessar o Test Studio, a gente tem que vir em ferramentas avançadas, esse ícone aí, ao haver dois ambientes, o monitor e o testes. Ele vai teste para confirmar que o seu aplicativo está funcionando conforme esperado. Então, a gente clica em abrir testes, e assim abriu o ambiente Test Studio. Aí já tem uns testes que eu realizei. E eu vou falar os prós e contras que eu achei dessa ferramenta. Então, primeiro, ele é um novo conjunto. E aí já tem a parte para fazer os asos de testes. E para facilitar, a gente pode gravar ações e serem realizados no aplicativo. Por exemplo, eu vou ligar para fazer uma realização de uma transferência bancária naquele aplicativo. Então, ele abriu o aplicativo. Então, isso eu vou fazer a dar passo. Então, ele em transferir, já apareceu aí o primeiro passo, o nome do botão. Eu selecionei aquele botão. Vou informar um valor. Ao clicar no amplo, já apareceu aí, mas eu ainda não digitei. Ao digitar e dar o Enter, ele mudou, eu defini aí um valor. Passando o mouse em cima, está exatamente aí o nome do amplo e o valor eu informei. Nesse botão, já foi para a próxima tela, digito um dos nomes aí, por exemplo, Rafaela. Apareceu aí, vou clicar para selecionar. Em transferir, apareceu aí. A senha. Como são quatro amplos, vai aparecer quatro vezes um debaixo do outro. Como eu disse, apareceu quatro amplos. Se passar o mouse em cima, vai ter a da dígito da senha do aplicativo. Confirmar. Desceu o soldado no texto. E apareceu e tudo. Concluído. E ele fez todos os passos. Select, set prompt. Set prompt é para definir valores nos amplos. Select é para dar os IRIs. E aí apareceu três vezes, eu dei mais de um IRI lá na mensagem. Então posso excluir. Só nos três pontinhos. Tem o excluir. Tem a opção de mover para cima ou para baixo. E, ó, para cima, para baixo, com as flechinhas. Ou pôr aí dentro mesmo. Ou inserir uma etapa em cima e inserir uma etapa embaixo. Então, a gente pode, a gente seu asset é para uma validação, set prompt é para um valor amplo, select e o trace. E o trace? O trace ainda não entende muito a utilidade dele aí. Deixa eu ler um pouco os documentos da Microsoft, é mais interessante lá para a parte do monitor. Então esse está repetido, vou excluir. Então eu já mostrei uma vantagem, essa gravação. Agora eu vou mostrar uma desvantagem. E na hora de gravar ele demora bastante. Então, em salvar, salvou. Se eu vou tentar reproduzir, vai pedir para eu publicar essa versão do aplicativo. E aí tem levado uma eternidade. Na hora em publicar, demora bastante para realizar o processo. Então, vou aí. Uma hora depois. Ó, finalmente rodou, depois de uma eternidade. O tanto eu fiz manualmente naquele momento anterior. Então ele já finalizou. Outra desvantagem é esse botão ruído, ele fica bem na frente do status da última ação. Então não consigo saber se deu certo ou não. Então eu tenho essa barra um pouco para cima para poder ver se ele está verde ou vermelho. Beleza, um ruído para voltar para a tela do Test Studio. E nisso vou apresentar outra desvantagem. Eu vou gravar de novo e a gente tem que tomar esse cuidado. Como estou um ASO selecionado, se ele gravar vai substituir tudo por um novo. Ele não vai criar um novo ASO automático. Então achei uma desvantagem e poderia já entender um ASO novo, mas pelo menos ele avisa. Só tem que prestar atenção nisso. Tá? Eu vou cancelar.
Então, quando você quiser ter mais asos para o mesmo conjunto, então assim, ele é em conjunto e vem em cima, ele é no aso novo e vai aparecer essa linha. Então, você começa a gravar, para as informações venham para esse novo aso. Esse último conjunto ele serviu para mostrar para vocês. Eu tenho outros dois conjuntos, eu fiz anteriormente uns testes. Eu percebi, na hora de produzir, eu seleciono um conjunto, ele só esse outro está dentro desse conjunto. E os testes realizados um na sequência do outro. Ele não reinicia o aplicativo em execução, ele continua da onde parou. Eu achei isso uma desvantagem, porque geralmente usando outras ferramentas de automação de testes, os asos de teste são executados aleatoriamente. E cada ASO começa desde a tela inicial, página inicial, se fosse um teste web. Mas aí não, ele vai um na sequência do outro. Eu vou executar. O conjunto pede para publicar de novo. 2 horas depois. Ó, finalmente foi. Então está executando tudo eu defini. Só como eu disse, ele está um sequencial do outro. Nesse 16 ele vai terminar esse teste e vai começar o outro na sequência. Sequência, eu falo sobre esse um teste easy, é um jeito para voltar para a tela inicial. Então, o ruído voltando para A. Então, ele mostra o status de execução de cada um, se foi um êxito. E no último, eu tenho um asset, eu valido o texto do componente, um texto eu tenho determinado aí. Estou utilizando uma variável chamada valor e já vou falar na sequência. E outro teste eu fiz, no começo eu pego a quantidade de linhas eu tenho na oração e no final eu verifico se essa mesma oração já tem uma linha a mais do que erra no início. Então, com isso, estou confrontando o banco de dados. Já eu iria um novo registro, tem que constar a quantidade anterior mais um. Agora, gente, ele é em teste. E aí, para as três opções, um teste é start. A gente pode definir o que acontece antes da execução de cada ASO. Um teste é complete. O que deve acontecer ao finalizar cada ASO de teste. E por último, um teste with complete. O que acontece quando termina toda a execução do conjunto. Então, no meu teste start, primeiro eu defini para sempre ir para a tela inicial. Então, eu navigate. Isso é só para antes, se por um dos testes ele para uma outra tela, na hora de executar um outro ASO de teste, ele volta e deixa a tela inicial. Aí eu criei uma variável para o valor de R$100. E é variável do nome completo do destinatário para a transferência do valor. E a parte ele utiliza para pesquisar o nome da pessoa. Eu pego o primeiro nome da variável acima. No teste, eu também para ir para a tela inicial. E aí no comentário tem um site da Microsoft que está utilizando para entender mais sobre essa parte de teste estúdio. O interessante que dá para fazer é enviar os dados do teste para um banco de dados. Por exemplo, eu ler uma lista do SharePoint e para cada ato de teste estou mandando essas informações aí. E por um teste Suite Complete, também eu envio informações para uma outra lista do SharePoint que eu criei, referente ao próprio Suite. Esse link eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, um teste Complete, essas informações está vindo por essa minha lista do SharePoint, onde tem os registros dos testes que eu realizei. Deixo o raio inicial e o raio final, e além de outras informações. Vamos, por exemplo, se o teste foi bem sucedido, sim ou não. Se é falso ou true. Na hora de vocês montar essa lista do SharePoint, recomendo preferencialmente deixar as colunas um tipo texto com várias linhas. Eu tive erro de patch por haver um dado acima de 255 caracteres. Eu acredito que deve ter sido esse test traces. No caso do test suite complete, eu também faço um patch para uma lista do SharePoint com esses dados aí. Então eu tenho todo o histórico, eu fiz, deixo o raio inicial do teste, o raio final, quantidade de testes, quantidade de teste passado, quantos e falharam. Esses patches eu peguei tudo do site, como disse anteriormente, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Eu já mostro que tem outra desvantagem. Se fica um tempo, eles pedem conexão, daí eu tenho que acessar novamente o aplicativo
e ele há novamente ferramentas avançadas. Então vou fazer isso. Até daqui a pouco, pessoal. 3 horas depois. Beleza, já voltamos. Aí em cima a gente pode baixar a da pacote, no caso é a da conjunto de testes. Vou baixar um aí para a gente ver como fica. Então esse arquivo, o final é .fx.yaml. Vou abrir no Visual hoje para a gente ver. Então ele tem os dados do conjunto, tem um teste starter, uns parâmetros eu tinha definido, mesmo para um teste complete e um teste switch complete também, os meus parâmetros eu tinha feito. E embaixo tem o nome de cada ASO e aí está toda a seleção do teste realizado, a da passo, a validação final e o próximo ASO de teste e a mesma coisa. No final, umas informações como o browser eu estou utilizando, a linguagem, timeout, todas as informações que vem nesse arquivo. Aí também tem o OP-link de reprodução, para pedir para eu publicar, provavelmente eu fiz uma alteração nesse meio tempo. E como a gente sabe, a da publicação demora uma eternidade para finalizar. Então até daqui a pouco novamente. 2000 anos depois. Então finalmente ele terminou aí de publicar e o link está disponível. Após copiar, eu vou olhar em outra página do navegador. Eu já olhei e agora ele começa a executar. E aí ele está executando exatamente os testes que foi feito anteriormente. Pode ver, digitou o nome da Rafaela, colocando a senha. Depois a senha, já vem a mensagem de transferência. Foi para a tela inicial e finalizou. Como estava selecionado somente o primeiro ASO de teste, ele só copiou esse ASO de teste. E se fosse para fazer a da conjunto, ia selecionar o conjunto antes de copiar o link. Esse link de reprodução é para ser utilizado, por exemplo, em pipelines. A desvantagem eu achei na hora de reproduzir, eu tenho esse a da conjunto por vez. Então nesse vídeo eu apresentei os meus prós e contras eu vi nesse Test Studio. Eu acredito que a Microsoft ainda vai melhorar bastante essa ferramenta. E eu espero que eles melhorem a questão do tempo na hora de publicar, porque está bem demorado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.